gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Da Escola de Educação Profissional Governador Valdemar Alcântara, aqui de Ubajara, turma top. Essa aqui é para o segundo ano, Sociologia. Segundo ano aí, galera boa, né? Pessoal show. Segundo ano para vocês aí da enfermagem, da administração, tá certo? Vamos falar aqui um tema bem legal, que é o Karl Marx, trabalho e classes sociais. Mas como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão em casa? Não saia de casa, né? Como dizer Paulo Vitor na sua música, só quero que você me entenda. Não saia de casa, essa quarentena aqui, a paráfrase é minha, a paródia é minha, tá? Então, não saia de casa nessa quarentena, fica tranquilo e vamos juntos aí, que dias melhores virão. Essa é a turma top, é o segundão. E do próximo ano vai ser o terceirão, tá? A turma que vai entrar na universidade, ok? Marx sempre cai. Marx é muito importante para as provas de história, geralmente as provas de sociologia e as provas de filosofia. No caso, vamos ver Marx aqui em sociologia, que também é vista em filosofia. Tá bem? História também fala um pouco do Marx. E sem contar que trabalhar Marx em uma redação é algo assim, bem interessante, é bem sugestivo. Então, um tema muito forte. E é o tema que nós estamos vendo atualmente, estamos vendo na escola, tá certo? E vamos em frente, tá bom? Vamos lá? Karl Marx, trabalho e as classes sociais. Bem, quando eu falo no Karl Marx, o Marx foi um fantasma que rondou a Europa por muito tempo, porque suas ideias foram sendo trabalhadas, foram sendo vistas, suas leituras. Depois de Marx trabalhou com Engels, né? Friedrich Engels, o pensador. Engels era um cara bem rico, Marx era um cara pobre. E eles fizeram estudos, né? Trabalharam de uma forma bem apurada. E Marx escreveu algumas obras. A sua principal obra foi Capital. Marx vai e escreve o Capital. Nessa obra Capital, o Marx vai fazer uma análise. Ele vai analisar o quê? As relações capitalistas. Vai fazer uma investigação das relações capitalistas. Ele vai investigar como são as relações dentro da sociedade capitalista. Então ele vai investigar essas relações capitalistas, e vai trabalhar a relação das classes sociais. O Marx ele era contrário a essas classes sociais. Para o Marx, para o Karl Marx, as classes sociais elas eram geradoras, né? Devido ao capitalismo que gerava essas classes sociais, eram geradoras da desigualdade social. Então, o Marx trabalhou bastante essa questão das classes sociais como sendo responsável pelas desigualdades sociais existentes naquele período. Então, quando surge o capitalismo, ele vai se consolidando de uma forma muito forte, as transformações sociais, econômicas e políticas, a revolução industrial, se busca entender agora o que aconteceu. A sociedade capitalista ficou consolidada, o mundo mudou, nós temos que dar uma explicação para a sociedade. Aí surgem os pensadores clássicos que nós vimos aí, que foi o Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, que é o tema de hoje, né? O nosso pensador clássico, que é o Karl Marx, e também vai tentar dar uma resposta. Quando Durkheim falava dos fatos sociais, a sociedade prevalece sobre o indivíduo, o Max Weber falava sobre a questão da ação social, a ação do indivíduo, né? As crenças do indivíduo, o indivíduo acredita e persegue. Aí vem o Marx falar não em fatos sociais, em ação social, ele vem falar em classes sociais. Marx vem trabalhar a questão da relação das classes sociais, certo?
E aí, ele vai ter um questionamento para tentar dar toda a explicação dessas transformações sociais que eu falei para vocês aqui anteriormente, certo? Que são oriundas provenientes da Revolução Industrial e da mudança que a sociedade sofreu na consolidação do capitalismo. Então, qual é a questão-chave para explicar as transformações sociais? Primeiro, é a relação conflituosa entre forças sociais. O Marx vai chegar a dizer, gente, que o motor da história é a luta de classes. Que desde que a sociedade surgiu, sempre existem classes antagônicas, opostas. Ou seja, o filme é o mesmo, só mudam os personagens, os atores. Então, ele vai trabalhar essa relação conflituosa entre as forças sociais, ele vai trabalhar a questão das classes sociais que são distintas e com interesses antagônicos, né? Mostrando que as sociedades se dividem em classes sociais. As sociedades elas vão se dividir em classes sociais justamente após a consolidação do capitalismo, ele vai dizer, mas ele sempre vai falar que sempre existiu isso aí, só que agora de uma forma mais acentuada. Então ele vai dizer que as classes sociais, né, estão sempre em luta. E que a sociedade aqui é o fruto de um processo histórico de lutas. Como eu falei aqui, o motor da história, né, é a luta de classes. Seria o motor da história, a luta de classes, na visão do nosso Karl Marx. Bem, o Marx vai trabalhar as classes fundamentais da sociedade capitalista, né, que no caso seria o quê? A burguesia. A burguesia, que é a classe capitalista. A burguesia, que é a classe que chegou à ascensão, na época do absolutismo, da monarquia. Tínhamos lá o rei, os reis, imperadores, que era a nobreza, e o clero, né, com privilégios, a parte religiosa, os sacerdotes. Então, a nobreza e o clero eram privilegiados, e os demais não tinham privilégio. Mas aí surge uma nova classe, que chega à ascensão, comerciante, que é a burguesia, que passa a deter o capital, que é a classe capitalista, passa a deter o capital. E essa burguesia vai se defrontar com outra classe. Já não é a classe capitalista, mas é a classe trabalhadora, chamada de proletariado. Então, na sociedade capitalista, o Marx vai dizer que nós temos duas classes fundamentais, que é a burguesia, que é a classe capitalista, e o proletariado, que é a classe trabalhadora. Ele parte dessa visão. Capitalismo, né? Burguesia, classe capitalista. Proletariado, classe trabalhadora. Dentro dessa visão. E aí, ele vai escrever uma obra chamada Ideologia Alemã. Então, essa aula de Ideologia Alemã, só para reforçar aqui. O Marx vai trabalhar essa sociedade dividida em classes. O Marx acreditava, concordava que o ideal seria uma sociedade sem classes sociais. Mas, como não existe, ele vai fazer essa crítica a essas classes sociais. Tá? Vai dizer que elas estão sempre em conflito. E aí ele escreve outra obra chamada Ideologia Alemã. Ele escreve uma obra chamada Ideologia Alemã, certo? E nessa obra Ideologia Alemã ele vai se referir, ele vai trabalhar as formas de dominação ideológica. Ele vai dizer que nessa relação de classes há também um fator ideológico. Ou seja, ele vai dizer que os pensamentos da classe dominante são, em todas as épocas, os pensamentos dominantes. Sim, para Marx, os pensamentos da classe dominante são, em todas as épocas, os pensamentos dominantes. Ele vai dizer que o pensamento que vai dominar a sociedade, com certeza será o pensamento da classe dominante. Certo? Ou seja, o modo de vida da sociedade, de acordo com Marx, é o modo de vida da classe dominante. O modo de vida da classe dominante é que o Marx vai trabalhar. Entenderam, gente?
E aí, ele vai dizer, na realidade, o Marx, que o modo de vida da sociedade sempre será aquele que é imposto pela classe dominante. Então ele trabalha essa visão. Então quando o Marx fala em trabalho, se refere a classes sociais, como eu falei, essas classes sociais estão opostas. O Marx tinha uma visão do trabalho, de acordo com a natureza humana, uma visão interessante, trabalhar a fonte de humanização, muito importante. Só que, por outro lado, no ponto de vista da condição humana, ele vai dizer que o trabalho ele é algo que aliena. Passou por um processo de alienação. E uma parte da sociedade perde, que é a parte que tem a força de trabalho. Quem ganha é aquele que tem o capital, que tem o dinheiro. Entendeu? Por isso que ele vai dizer que a sociedade vai ter sempre um modo de vida da classe dominante, que vai ditar as regras da sociedade. E aí o Marx também fala do Estado. Surge o Estado. O que é que o Estado pode fazer para mediar essas classes que estão em luta? O Marx vai dizer, olha, é ruim, hein? Ele vai dizer que o Estado tem que acabar. O Marx vai falar que o Estado tem que acabar, que o Estado, ele não, de forma alguma, o Estado consegue mediar. Pelo contrário, ele fala que o Estado foi criado para garantir o domínio de classe. Da mesma forma, como o pensamento, nós falamos aí, o modo de vida da sociedade, é o modo de vida da classe dominante, a classe que domina, ele vai dizer que o Estado foi criado justamente por esse motivo, para garantir o domínio de classe. Então, por isso que para o Marx o Estado tem que acabar. O Estado é algo ruim na visão do Karl Marx. Né? Daí ele trabalha a ditadura do proletariado. De tomar. Para chegar a um momento em que se toma o poder, a prole toma o poder, para surgir um socialismo, até chegar no estágio de comunismo. Dentro dessa visão do Karl Marx, pessoal. Certo? Ele vai dizer, para concluir aqui a nossa aula, que toda sociedade ela seria, portanto, baseada em relações contraditórias, que inspiram confrontos políticos originários da divisão social em classe. Ele vai dizer, toda sociedade tem como base o quê? Essas relações contraditórias, esses conflitos, esses confrontos, esses embates de classes. Né? É isso que ele vai trabalhar aqui, repetindo aqui. Toda sociedade, de acordo com Karl Marx, seria, portanto, baseada em relações contraditórias que inspiram confrontos políticos originários da divisão social em classe. Ok? Então, aí, só para voltar um pouquinho no nosso slide aqui, reforçando, lembrando a principal obra do Marx, Capital, né? Onde ele vai fazer uma análise da investigação das relações capitalistas, vai trabalhar a relação das classes sociais. Né? Vai ter a questão-chave para explicar as transformações sociais, que é a relação conflituosa entre as forças sociais, as classes sociais que são antagônicas, que são opostas, interesses opostos, essa divisão em classes sociais, e mostrando que é um fruto de um processo histórico de luta da sociedade, ou seja, que o motor da história é a luta de classes, onde ele vai dizer que a classe fundamental da sociedade capitalista, as classes fundamentais são a burguesia, né, classe capitalista, e o proletariado, que é a classe trabalhadora. E na sua obra de Ideologia Alemã, ele vai falar sobre as formas de dominação ideológica e vai deixar bem claro que os pensamentos da classe dominante são, em todas as épocas, pessoal, os pensamentos que vão dominar aquela sociedade. Ele vai dizer que o modo de vida que vai existir em uma sociedade é o modo de vida da classe dominante. Vai falar do Estado, não concorda que o Estado vai mediar os conflitos entre as classes, pelo contrário, ele vai dizer que o Estado vai garantir o domínio de uma classe, no caso a classe dominante, do capitalista, do que tem o capital, e vai dizer que o Estado tem que acabar, que é algo ruim, na sua visão, que tem que existir a ditadura do proletariado, o povo chegar ao poder, para trabalhar uma questão, um viés socialista, chegar ao comunismo. E, concluindo aqui, o Marx vai dizer que toda sociedade ela tem base em relações contraditórias, na luta de classes, que inspiram confrontos políticos originários da divisão social em classe. Ok? Tranquilão? Atividades. Qual a lógica do processo
de valorização do capital de acordo com Marx, né? Qual seria a lógica do processo de valorização do capital de acordo com Marx? Como é que o capital se valoriza de acordo com a visão do Marx? E aí, vamos lá? Segundo Karl Marx, o capital vai o quê? Se reproduzir com base em que, gente? Como é que o capital se reproduz, se multiplica, cresce? Com base na exploração do trabalho, ampliando a dominação capitalista. Então, o capital se reproduz quando o quê? Existe a exploração do trabalho, o trabalhador sendo explorado. E esse aumento, essa ampliação da dominação capitalista. Beleza? Olha aí. Qual é o motor da história na visão de Karl Marx? Segunda questão. Eu falei aqui várias vezes para vocês. Várias vezes. Qual é que é o motor da história na visão de Karl Marx? O motor da história na visão do Marx é a luta de classes opostas e antagônicas. Essa eterna luta de classes que vai mover a história de acordo com a visão do Karl Marx. E também o Karl Marx vai trabalhar a questão da sua visão do que seria o trabalho. E a pergunta é, qual é o objetivo do trabalho para o Karl Marx? Vamos lá? Para o Karl Marx, o trabalho teria como objetivo gerar um lucro ao capitalista. O trabalho tem como objetivo gerar um lucro ao capitalista. Certo? Aqui seria o objetivo do trabalho, segundo o Karl Marx. E lembre-se aqui, né? Uma frase aqui de J. Cristo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Marx fala aqui do capitalismo. O grande problema do capitalismo não é o capitalismo em si. Né? É o que o capitalista faz pelo dinheiro. Né? O dinheiro é bom, né? O amor ao dinheiro é que é ruim, segundo falava J. Cristo aí. Tá bom? Então, galera, valeu segundão. Valeu pessoal da ADM, pessoal da enfermagem. Tá? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fui! GWA em ação.